Olá, colegas! Hoje o Fadiza Play recebe os professores 225 Ops, Gilberto Lourenço Faria e o professor Lucivaldo Gomes para falar do projeto Antropologia Cultural e Meio Ambiente. E só para adiantar um pouco, o projeto tem pesquisa de campo. Muito bacana, não é? Fique comigo que você saberá todos os detalhes em instantes. Esse é o professor 225 Ops, Gilberto Lourenço Farias, professor de Direito Ambiental, e esse é o professor Lucivaldo Gomes, que ministra a disciplina de Antropologia, uma disciplina muito importante durante a graduação, porque nos permite olhar para o mundo do outro com o olhar do outro. Professores, bem-vindo. Obrigado. Obrigado. É uma honra estar aqui para poder responder aos questionamentos. Obrigada. Para darmos início ao nosso bate-papo, o que é o projeto Antropologia Cultural e Meio Ambiente e como surgiu a ideia do projeto? Bem, a ideia do projeto surgiu de uma conversa em sala de aula, né, a sala dos professores, onde tive a oportunidade de conhecer o professor Gilberto, né, que tornou um grande parceiro nesse projeto, e nós começando a discutir, falar sobre as nossas escritas sobre antropologia, né? O Gilberto chegou, olha, eu tenho a sua dissertação de mestrado sobre antropologia, tal, sobre políticas públicas, e começamos a trocar uma ideia, né? E chegamos ao consenso de que esse projeto seria um projeto dialógico entre antropologia cultural e meio ambiente, né, Gilberto? A ideia inicial ela pareceu um pouco mais complexa, né? E depois a gente foi filtrando e de modo a contemplar um instituto jurídico, né? Que é bastante importante, é previsto constitucionalmente, que é o registro de bens culturais imateriais, né? Imateriais fala em registro, está no artigo 216 da Constituição. E aí, as normas infraconstitucionais, elas apontam a necessidade de uma instrução desse processo de registro, né? E o que nós conversávamos era o seguinte, poxa vida, os alunos aqui têm a prática jurídica, né, lá no NPJ, tanto o estágio interno como o estágio externo, que é uma possibilidade de se, né, ter uma atividade, efetivamente, né, exercer uma atividade jurídica, e naquele momento nós nos questionávamos se a instrução de um processo de registro de bem cultural e imaterial não seria uma prática jurídica também, né? E a partir disso, esse foi o motivo para a gente propor à coordenação, né, a se começar, né, a abordar essa questão como prática jurídica, né? Então, acho que essa foi a ideia. E, né, a instrução de um patrimônio, do registro de um patrimônio cultural e imaterial depende muito da antropologia, né? Então, a parte de metodologia, tudo ficou a cargo do nosso querido professor Lucivaldo. Então, a parceria de vocês surgiram de uma simples conversa na sala dos professores. Exatamente. É interessante quando o Gilberto ressalta a questão da metodologia, né? O papel da antropologia. Aí cabe relembrar o Clifford Geertz, né? Antropologia cultural, né? Onde nós vamos a campo, nós internalizamos a cultura local e isso dá um suporte ao trabalho, né? Quando você vai a campo, é o que o Clifford Geertz chama de conhecimento local, né? Que você chega e você depara com aquela realidade daquelas pessoas. Quando você adentra naquele universo daquelas pessoas, fica muito mais fácil você produzir um trabalho científico, fruto dos nossos artigos científicos que teve por base a ida a campo. E quando você chega no campo, você começa a internalizar a cultura e o trabalho fica muito mais completo, né? Fica um trabalho mais denso. É experienciar a cultura do outro a partir do olhar do outro. Isso, é o termo que eu gosto muito de utilizar, é experienciar. Nós estivemos lá, né, Gilberto? Nós experienciamos o artesanato em Turmalina. Então, o interessante é que
nós passamos por todo o processo, né, dentro de uma leitura etnográfica, todo o processo, né, que vai do barro, do pó da terra até aquele objeto pronto, acabado, que tem todo aquele processo de produção. Sim, e o diferencial desse projeto, além de outros diferenciais, é justamente porque ele se utiliza da pesquisa de campo. Como que ocorre essa pesquisa de campo? Então, nós fomos à Turmalina, nós fizemos 2 viagens, Foram né? duas idas a campo. Duas idas a campo. A primeira foi para a gente ter o primeiro contato, é a famosa entrada no campo, né? Para conhecer as artesãs, as associações, o próprio pessoal do Conselho do Patrimônio Cultural, do Meio Ambiente Cultural lá de Turmalina, essas questões institucionais, né? E a segunda visita que nós fizemos já foi para iniciar a etnografia em si. Então, nós, como são muitas artesãs, o que nós discutimos, né, lá no grupo, seria interessante nós termos contato com algumas, né, e aí nós escolhemos a Zezinha e a Deusani, que são muito expressivas ali na região, nacionalmente e internacionalmente. Fizemos a entrevista com elas para a gente ter um roteiro, né, um roteiro básico de descrição, do modo de fazer a cerâmica. E agora a próxima visita que nós faremos nós nos reuniremos com as associações, são 2 associações, né? Campo Alegre e Campo Buriti. E a partir do que elas já disseram a gente, nós vamos expor. E se alguma outra artesã tiver algo a acrescentar, então foi uma forma que a gente imaginou de potencializar, né? Democratizar também o registro. Democratizar. Então, é muito interessante esse diálogo entre as disciplinas, direito e antropologia, porque quando a gente tem noção do como fazer antropológico, a gente acaba realçando o instituto jurídico. Acho que eu acredito, né, que é o que a gente está mostrando para o aluno e tentando colocar isso numa linguagem acadêmica. Tem sido bastante interessante. O importante também da junção teoria e prática, né? Assim, quando você pensa só, direito é só teoria, mas quando você vai a campo e você pega a lei, o artigo lá e consegue ver onde ele pode ser aplicado dentro daquele contexto social ali, é muito interessante, né? As pessoas ficam... nós, né, ficamos, né, quando juntamos a parte da teoria jurídica com o nosso trabalho de campo, a gente ficou super, né, emocionados, satisfeitos com a junção dessas 2 partes, que é a antropologia cultural e o direito ambiental, né? Eu acredito que comove também pessoas externas, porque o direito já é uma ciência social, junto com a antropologia, que tem esse papel tão importante de nos permitir olhar para a cultura do outro sem preconceito. Eu acho que realmente causa uma comoção muito grande, né? É uma coisa, uma experiência até linda de se ver, de se falar e de ter contato. E nesse contexto, por que vocês escolheram Turmalina e como que foi o processo de efetivação do projeto nessa cidade? Por que Turmalina, né? Turmalina, inclusive, fica numa outra região, se a gente considerar a divisão administrativa do estado de Minas Gerais. Montes Claros, né? A sede da Faculdade de Santo Agostinho se encontra na mesorregião norte do estado de Minas Gerais, né? E Turmalina fica na mesorregião Jequitinhonha, do Vale do Jequitinhonha. Mas é que lá em Turmalina já existe, né? Na verdade, desde 2006 uma legislação municipal que dispõe sobre o registro de bem cultural. Então, a cidade, em Turmalina, já dispõe de um arcabouço mínimo para se fazer o registro do bem. De um instrumento legal, né? E, no mais, a gente encontrou também a possibilidade de parceria com a Promotoria de Justiça de lá, que se dispôs a fazer a parceria. Então, hoje, né, especificamente para esse projeto, a Faculdade de Santo Agostinho firmou um convênio com a Procuradoria de Justiça do Estado de Minas Gerais, né, no nível institucional, e que tem como objetivo, né, de ambas as organizações ter essa experiência de registro do patrimônio cultural.
E qual é o patrimônio cultural especificamente? É o artesanato popular de Turmalina. Então, existe um artesanato característico da região do Vale do Jequitinhonha como um todo, mas o objeto do nosso estudo é fazer o registro no âmbito do município de Turmalina. Porque o que a gente notou? Embora exista algumas características comuns desse artesanato em todo o vale, em Turmalina ele tem características peculiares, existem especificidades. E, assim, aí analisando, né, a nossa Constituição, todo o aparato jurídico, é interessante essa abordagem no município, porque possibilita o registro de forma peculiar. De características regionais. Regionais. Então, se Araçuaí for fazer o registro, vai desenhar, vai contar, vai expor determinadas características que Turmalina não tem. Se o estado de Minas vier a registrar, ele vai aumentar o zoom e pegar características mais gerais. Isso tudo tem a previsão constitucional de competência, né, concorrente, etc., né, tanto legislativo como material. Então, isso tudo a gente estudou, né? Então, só fazendo voltando um pouco, né, como foram as etapas, né, para a consecução desse projeto. No início, a gente passou, acredito que uns 40, 60 dias, talvez, fazendo o estudo da parte teórica, né, parte legislativa, doutrinária, outros dossiês, né, tanto do IEFA de Minas Gerais, como do IFAM, para tentar entender como seria isso, né? Porque na verdade é a nossa primeira pesquisa, então a gente teria que ter alguma referência. E após esse estudo é que nós fizemos a viagem. Então, anteriormente existiu um estudo, vários encontros, né? Para a gente digerir a parte legislativa e doutrinária, para depois a gente ir a campo. Então, respondendo, né, só para a gente fechar, Turmalina, porque já existia esse arcabouço jurídico, né? A lei específica para se poder fazer o registro. Agora, a ideia, né, numa outra fase do projeto, é vir para as outras regiões, inclusive com a possibilidade de se estabelecer, né, um viés desse projeto para, nos municípios da região norte, se for o caso, que não tiverem a legislação, a própria faculdade se dispor a auxiliar na confecção, na construção dessa legislação no âmbito municipal. Jurídica, uma consultoria, né? E porque aí a gente né, que foi objeto de um artigo que a gente publicou, apresentou, né, que as alunas apresentaram nesse último congresso, era a perspectiva de registro dos bens culturais do Vale do São Francisco. São 72, São muitos, né? 72 inventariados, mas que podem ser registrados junto aos seus respectivos municípios, né? Então, Turmalina foi o nosso balão de ensaio, né? Para a gente entender, porque já tinha essa base, e agora a gente acredita que possa expandir de forma responsável, de forma adequada, mas bens, objetos culturais para serem registrados, existe bastante ainda. Que bacana. E, galera, só para vocês saberem, tem na página do Ministério Público, na página oficial do Ministério Público de Minas Gerais, informações sobre o projeto. Não deixe de acessar porque é uma coisa muito bacana, é um diferencial. Voltando para a nossa entrevista, como que os acadêmicos ficam sabendo desse projeto e como eles podem participar? Olha, agora a gente deve concluir, eu acredito que até entre agosto e setembro desse ano, a gente deve concluir o registro desse bem especificamente, né, o de Turmalina, e aí nós vamos sentar para ver quais as outras dimensões que esse projeto deve alcançar, né, professor? Sim, nós temos surpresas, né, algumas ideias aí, nós temos algumas ideias já para o processo de registro de alguns bens culturais imateriais aí no norte de Minas, e o processo seletivo se dá a partir de um edital, né, que a faculdade, acho que todos os alunos já sabem, é todo um edital divulgado, e os alunos concorrem às vagas, e nós fazemos a avaliação, né, de acordo, né, o critério de avaliação, claro, primeiro critério nota, né, e depois a gente seleciona os alunos, não sei quantos serão agora, mas a gente seleciona e, assim, a oportunidade que a gente tem de conviver, né, de dialogar com os alunos também em trabalho de campo, é muito importante. E uma vez esses acadêmicos selecionados, quais serão as atividades desenvolvidas por eles?
Acho que a princípio, né, é sempre o estudo teórico, né? Então, acho que é imprescindível, né? Conforme se vai renovando, né? Se renova os alunos, é necessário que se renovem os estudos. Então, a gente vai apresentar toda a legislação, desde o nível constitucional, as convenções internacionais, né? Que influenciaram o nosso ordenamento jurídico, a Convenção sobre a Diversidade Cultural, a Convenção sobre o Patrimônio Material. A gente estuda muito essas duas convenções, os reflexos no nosso ordenamento jurídico como um todo, tanto na Constituição, a legislação federal, né, o decreto 3551 de 2000, o decreto estadual. No caso de Turmalina, a legislação municipal a gente estudou também, muitos dossiês, então, assim, tem bastante material para a gente estudar, né? Isso a gente apresenta, esse material a gente disponibiliza. Então, a nossa metodologia basicamente foi sempre compartilhar esse material. Montamos um grupo do WhatsApp e ali a gente colocava os arquivos em PDF. Olha, já leu isso, né? Os nossos encontros eram semanais, têm sido semanais, né? Debatíamos, então, sempre que encontrava um vídeo, a gente compartilhava, assistimos alguns vídeos, porque especificamente sobre o artesanato do Vale do Jequitinhonha e de Turmalina, sobretudo, existe muito material. Né? Então, teve um programa que passou na TV canadense, chama Partie Entremont, que o pessoal veio do Canadá para fazer entrevista com essas duas artesãs que a gente mencionou, tanto a Zezinha como a Deusani. O programa Estrelas da Angélica já veio, um programa da Bandeirantes, Regina Casé. Então, ele já teve bastante expressão, né? Teve bastante divulgação sobre esse artesanato. Então, todo esse material a gente analisou. Então, a lógica que a gente imagina é que, ao ingressarem novos acadêmicos, né, para esse projeto, essa base teórica tem que ser muito bem estudada, né? Tanto a parte teórica relativa ao patrimônio em si, a legislação e, sobretudo, a metodologia, né? Que aí já fica... que aí o pai da matéria é o professor do Sivaldo. Então, essa discussão, porque a gente quebra muito paradigma, né, professor? Sobretudo no direito, né? É muito interessante quando você parte de uma metodologia como da antropologia e etnografia para poder ir a campo. Então, a gente faz todo um preparo, né? Antes de imergir nesse campo, de adentrar no universo dessas pessoas, a gente lê, né, algumas referências sobre o trabalho de campo. O Carlos Rodrigues Brandão, né? Brandão que fala, foi fundamental. Né, metodologia é caminho, então qual é o caminho que nós vamos utilizar? Então, nós partimos não é? Qual será? É como se fosse um roteiro prévio do que... Claro, sempre a gente encontra algo a mais. Nunca que você vai pronto para campo. Mas você vai estudar, pegar algumas referências quanto ao trabalho de campo. E mesmo assim, a gente às vezes sempre encontra algo mais, né? A gente vai carregar de objetividade, mas quando chega tem uma certa subjetividade, né? Não tem como nos emocionar ao emergir nesse mundo das pessoas, e a gente constrói relações, né? As meninas mesmas, elas, na hora de vir embora, elas vinham, né, sentindo saudades, digamos assim, do que elas iriam encontrar na volta. É importante de ressaltar isso, né? Então a gente tem que analisar a história, a gente analisou muito a história do artesanato, né? Então a gente descobriu nesses estudos que nos anos 70, em 1974, houve uma oficina da Codevale sobre artesanato lá na região. Acho que participaram de 25 a 30 senhoras, né? Hoje senhoras, umas já faleceram, outras não. E essa oficina ela foi fundamental. E quando nós fomos ao Campo Alegre, nós conhecemos a Rita, né? A Rita, que era uma das senhoras que fez parte. Sim, que fez a primeira oficina. Que fez a oficina. Então, assim, o contato direto com a fonte histórica, né? O que nós ouvíamos dela foi o que de fato aconteceu. E ainda teve a titia, que foi uma senhora de 108 anos que nós conhecemos, Dona Vitalina. O nome disso tudo, o nome disso tudo, uma vitalidade incrível, que é artesã também, e que a gente encontrou com ela tem uma certa limitação
de locomoção, mas ela na cama dizia que ela sentia saudade de manusear o barro. Ela falava que Sonhava sonhava que- que estava fazendo um artesanato, um pote de barro. Ou seja, Olha. tem sido Olha que coisa experiências, linda. Diana, incríveis, assim, de uma sensibilidade muito aguçada. A gente já chorou, já teve de tudo. Eu acho esse que é Tá o, sendo intenso. esse é o experienciar, É. né? É interessante, as pessoas não entendem. Quando você vai para o trabalho de campo, você passa a entender melhor o que é o experienciar um pote de barro, um vaso de barro. Porque você toca, né? Porque você experiencia, não é experimentar, é experienciar, né? A Maria pegou o barro, foi lá, fez os brinquedinhos, tudo mais. Então, assim, as meninas, a Giovana, a Bruna, elas pegavam o barro ali, sentiam aquilo ali. Então, assim, é o processo, experienciar o processo, não é ver aquele pote pronto, e sim experienciar o processo que vai, né? Todas as etapas Todas de as criação. etapas até chegar aquilo, né, que fica uma coisa linda e maravilhosa. Os senhores já responderam minha próxima pergunta, que seria justamente qual a importância desse projeto na graduação, porque esse projeto tem pesquisa, tem a extensão, tem a pesquisa Estudo, de campo, né? e inclusive Acho que ele é completo, né? inclusive a construção de relações subjetivas, que é muito importante, que às vezes as pessoas ficam muito na teoria e esquecem dessa nossa função precípua, que é construir relações, é conhecer o outro, né? Vivenciar suas experiências, é uma troca muito bacana. E, assim, quais são os impactos sociais e culturais que o projeto tem causado na comunidade turmalina? Olha, Diana, em Turmalina, a gente nota, Turmalina especificamente, né? É uma cidade, um município que se orgulha muito da cultura, né? Então, isso até facilitou bastante o que a gente foi fazer lá. Então, a prefeitura de pronto aceitou a nossa proposta de instruir, de fazer esse processo de instrução. O secretário de cultura de lá, o IT, recebeu muito bem a gente. O pessoal, os membros do Conselho de Patrimônio Cultural. A Promotoria de Justiça disponibilizou também o que fosse preciso. E a consequência é a seguinte, né? O registro de bem cultural, numa linguagem fácil, a gente teria que entrar em detalhes, mas em síntese, o município ele pontua conforme os bens que ele registra, né? Essa pontuação de registro de patrimônio cultural e material também, né, tem como consequência, essa pontuação tem como consequência o aumento de repasse do ICMS cultural. Então, o município pode ter uma repercussão, né, financeira disso. Né? Nas O políticas aumento públicas de como um todo, né? Exatamente. E para além desse reflexo, né, de se repassar mais dinheiro, se aumentar o repasse, eu acredito que a própria identidade do povo de Turmalina, né? Eles sempre respeitaram, sempre tiveram muito orgulho, mas essa dimensão jurídica, técnica, de dizer, olha, isso é um patrimônio cultural imaterial. Talvez eles não tivessem, né, de forma muito clara e muito precisa que aquilo se tratava de um patrimônio, ou seja, é um patrimônio de todos os cidadãos de Turmalina, né? E o curioso é que esse processo de registro, daqui 10 anos, né? Então, terminando, ele vai ser registrado, vai estar constando no livro, né? Vai constar no livro de registro das expressões culturais e etc. Isso vai ficar lá registrado. E dali 10 anos esse registro tem que ser revisto. E por qual motivo? Exatamente para se analisar quantas artesãs eram em 2017, 18, quantas são hoje, qual que era a técnica empregada, qual é a técnica empregada hoje. A cultura, ela é plástica, ela é dinâmica, né? É um processo contínuo, É né? contínuo, e é uma forma até daqui 10 anos de se entender como que em 10 anos essa expressão passou a existir no espaço, se ela alterou ou se não alterou, qual o viés, né? É uma forma interessante de se analisar. Então, então, retomando a sua pergunta, quais as consequências? Eu vejo consequências para as políticas públicas em si, na medida que isso pode ser registrado e ter uma repercussão, do seu ponto de vista tributário, né? E também para a população, na medida em que eles passam a ter a noção exata de que aquilo é um patrimônio. Só contar um episódio, né? Em janeiro,
nós fomos fazer uma viagem, eu estava Sim. embarcando, e na parte já de embarque, né, tem umas lojas de artesanato, né, brasileiro. E só que é um local que só as pessoas que vão embarcar, do embarque internacional, é que tem acesso. Antes de embarcar, fui ao banheiro, quando eu estou voltando, olhei na vitrine da loja uma boneca que nós já reconhecíamos como sendo de Turmalina. Tirei a foto e falei assim, essa boneca está muito parecida com as bonecas de lá. Tirei a foto, e nessa segunda viagem que nós fizemos, nós mostramos para a artesã, olha, essa foto que eu tirei lá no aeroporto de Guarulhos, no setor de embarque, de quem é? Elas, pela fisionomia, pelo desenho do rosto, elas souberam identificar, ó, é da... Eu não lembro vou o lembrar, nome. Rosana, acho que é Rosana, é da Rosana. Nós fomos até a estante, né, lá da associação, e de fato a gente olhava a foto que eu tinha tirado e a boneca. Gente, olha, eu fiquei até É arrepiada. incrível. E aí, só que lá nessa loja não se dizia de onde era a boneca, não se dizia a origem. A partir do momento que o município declara o artesanato patrimônio do município, é possível se chancelar, se colocar um carimbo, alguma forma de identificação, que para onde ele vá, ele seja identificado como sendo originário do município de Turmalina, como sendo patrimônio de Turmalina. E é uma forma também de afirmar cada vez mais, né, Afirmar. a cultura local, tanto para as artesãs, Sim. né, quanto para a sociedade como um todo. Né? Você vê, fala, olha, isso aqui foi fulana que fez. O interessante é que, ao deparar com a foto, ela, tá, vai lá, na estante lá, tá. E né, ó, coisa... semana É um sentimento passada, de valorização e Isso, afirmação de cultural. afirmação. um outro exemplo, domingo retrasado, não agora, o domingo retrasado, estava eu lá em Belo Horizonte, no hotel, no saguão do hotel, artesanatos expostos. Novamente, uma moringa, uma boneca, que eu identifiquei de pronto como sendo lá de Turmalina. E o curioso, Diana, é que elas colocam o nome embaixo, né? Então, pelo nome, elas colocam ou Coqueiro Campo, o local e o nome. Então, se identifica, mas a identificação do objeto como sendo patrimônio cultural do município, eu acredito que seja ainda mais importante, né? Sim, É com ressaltar E elas já valor sabiam patrimônio. que o artesanato delas estavam caminhando pelo mundo? Elas sabem, mas eu acho que falta é elas terem participação maior no resultado disso, entendeu? Seja do seu ponto de vista financeiro, ou seja do seu ponto de vista da identidade mesmo, né? Tem um autor muito interessante, eu estou começando a compreendê-lo agora, Canclini, ele fala que ele tenta entender a dimensão da arte popular, do artesanato popular num sistema capitalista, né? Que valor ele tem, se é só um regalo, ou até que ponto isso é uma identidade, até que ponto isso pode ser usado como forma de reafirmação frente a essa diversidade, né? E a vantagem da arte popular é justamente que, conforme você vai crescendo em determinada região, você vai incorporando aquilo e se torna tão natural que você não percebe. É uma incorporação natural. Eu agradeço a presença dos senhores, né? Eu já tive o prazer e a honra de ser aluna tanto do professor Lucivaldo na disciplina de antropologia, quanto do professor Gilberto na disciplina de direito ambiental. E agora, como uma quase formada, eu posso dizer para os senhores que são pessoas como vocês que fazem a diferença no mundo. Muito obrigada pela presença, pela disponibilidade e pela entrevista. Nós que agradecemos pela oportunidade. Obrigada. Eu agradeço e talvez daqui a alguns meses, né, a gente possa vir dando notícias de quais dimensões tomaram esse projeto. Muito obrigado e até a próxima. Prazer. Galera, se você gostou dessa entrevista, e já adianto, impossível não gostar, já deixa o seu like, comente, compartilhe com os amigos e o mais importante, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nos acompanhe também no Instagram, nossa página @FadizaPlay, aqui no cantinho, para ficar por dentro de todas as demais novidades. Muito obrigada e até a próxima!